Hoje pela manhã começamos uma nova série de mensagens, como já citamos, com o título Justiça Salvadora, baseada na carta de Paulo aos Romanos. E convido você a abrir a sua Bíblia, então, no capítulo 1 de Romanos. Hoje de manhã nós fizemos uma abertura da série e fizemos uma introdução. Até o versículo 17, nós temos uma apresentação que Paulo faz do Evangelho para os seus ouvintes, uma carta escrita para uma igreja que Paulo ainda não conhecia. Paulo estava ansioso para conhecer essa igreja, já tinha ouvido falar da igreja e agora, ansioso por conhecê-los, ele escreve uma carta que chegaria antes da sua ida a Roma. E até o versículo 17, trabalhamos hoje pela manhã. Então, vamos fazer a leitura do versículo 18, e eu vou até o final do capítulo 1 até o verso 32. Romanos, capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão umas pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Oremos. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a colocá-la também em prática nas nossas vidas, que o Senhor agora também ilumine os nossos corações com Teu Espírito Santo, para também gravar, ó Pai, a Tua palavra em nossos corações e não pecar contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, acalma o nosso coração e dá-nos, Senhor, a Tua mensagem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã mostrei 3 personagens históricos a história da igreja cristã que foram profundamente influenciados pelo livro de Romanos. Nós temos ali na primeira a sua
à sua esquerda, a Agostinho de Hipona, conhecido pela Igreja Católica como Santo Agostinho. Ao meio nós temos Martinho Lutero, também conhecido reformador, que promoveu, a partir dali das suas teses, a reforma protestante, e o pastor anglicano inglês John Stott, que foi uma referência mundial em seus livros teológicos no século XX. Tanto esses homens como tantas outras pessoas foram profundamente influenciadas pelo livro, pela carta de Paulo aos Romanos. Roma já era a capital do império. Roma, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Havia ali pelo menos uns 3 anos que Nero agora era o imperador de Roma. Nero havia sido empossado imperador após a morte do seu pai. Morte por assassinato. A mãe de Nero assassina o último imperador Cláudio. E Nero é então empossado imperador de Roma, 3 anos antes dessa carta chegar até Roma. Então isso também nos traz um pano de fundo de que estamos ali, o contexto a que essa carta chega dentro de um dos maiores impérios já constituídos na história da humanidade, talvez em extensão, não tenha tido um outro império que conseguiu tamanha dimensão, mas também nós sabemos que o Império Romano foi um império também assolado por violência, por conspirações, corrupção, morte, imoralidade e também tantas outras perversões. E era esse o contexto em que essa carta chega até a cidade de Roma. Nós já, como falamos, fizemos aqui uma breve apresentação hoje pela manhã dessa carta. Se você não teve a oportunidade de estar conosco, confira depois a gravação dessa mensagem. Eu creio que a partir dessa terça-feira, nós também teremos essa gravação editada, somente a mensagem, para que você possa, inclusive, ouvi-la via Spotify. E a partir do verso 18, nós vamos então agora ter um quadro extremamente obscuro da humanidade. É como se toda aquela apresentação que Paulo faz, ele tem um centro ali nos versos 16 e 17, então até hoje pela manhã também falei isso. Se você tem uma caneta, circula aí os versos 16 e 17, pois eles são ali o resumo, os versículos centrais dessa carta, desse grande manifesto de Paulo à igreja, quando ele diz: não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A palavra justiça, então, ela aparece pela primeira vez, como se Paulo agora traz aquele leitor, aquele ouvinte de Roma, a justiça com a qual ele estava acostumado, a justiça romana, que é a justiça que influenciou, inclusive, a nossa civilização ocidental. Há, então, ali agora um cenário em que Paulo se faz de um promotor público, que coloca a humanidade no banco dos réus, e aí começa agora a trazer toda a sorte de crimes cometidos, de pecados cometidos pela essa humanidade, e propondo a condenação da humanidade. E ele começa então a partir do verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimiram a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente.
qual é a primeira acusação que Paulo faz para a humanidade? Que esta humanidade, apesar de ter tido a oportunidade de ver a revelação natural de Deus, ela escolhe não acreditar em Deus. Essa humanidade, ela está debaixo da ira de Deus. É curioso que quando a gente fala de ira de Deus, nós trazemos a ira para o nosso comportamento humano. E nós pensamos em ira quando ficamos irados. Não sei como é que você se manifesta quando você fica irado. Se você sai chutando porta, se você sai xingando as pessoas, se você joga o celular na cara do outro. Eu não sei como é que é você quando você é irado, mas eu quero que você saiba que Deus também se ira. Só que Deus ira de uma maneira perfeita, de uma maneira justa. Em todos os atributos de Deus, talvez a ira é a parte que nós menos estudamos sobre Deus, mas Deus também é um Deus que se ira, assim como é um Deus que é santo, que é amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, Ele também pode ser um Deus irado. E como essa ira se manifesta? Essa ira se manifesta contra o que o texto está falando, toda a impiedade e injustiça. Essas duas palavras, impiedade e injustiça. O que Paulo está querendo nos dizer? Que um dos motivos para que Deus se ira é porque a humanidade se tornou ímpia. Ou seja, não creu em Deus, não amou a Deus. Se nós formos resgatar os mandamentos, quando Jesus também é questionado, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Impiedade é exatamente não obedecer a esse primeiro mandamento. É quando você desvia o seu amor para um outro objeto, para um outro Deus, para alguma outro elemento. Essa impiedade. Quando a humanidade faz isso, ela provoca a ira de Deus. Mas a humanidade também provoca a ira de Deus, não através apenas da impiedade, mas também através da injustiça. Se o primeiro mandamento, Jesus respondeu, é amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, o segundo mandamento é amarás o seu próximo como a ti mesmo. Se a impiedade, ela fala de uma relação que é rompida, uma relação vertical, a injustiça fala de uma relação horizontal que é corrompida, que é o amar ao próximo. Toda vez que nós não amamos o próximo, toda vez que, de alguma maneira, o nosso próximo é injustiçado, toda vez que alguma coisa acontece e os direitos humanos são negados, isso é injustiça. E o texto vai nos falar que Deus se ira com essa injustiça. Deus fica irado, não só não fica só irado com a impiedade, mas também com a injustiça. E isso é algo muito, muito importante, porque você percebe como a Bíblia ela não se contradiz. Ao falarmos do Evangelho, nós temos o próprio Cristo pedindo para que nós amemos a Deus de todo o coração. Nós visitamos esse texto hoje pela manhã, João capítulo 15, e ele fala lá também, já não chamo mais servos, mas de amigos, e se vocês obedecerem aos meus mandamentos, terão alegria plena. Amem então a Deus e amem ao próximo. Sejam piedosos. Então qual é a palavra, o antônimo de impiedade? Sejam piedosos e sejam justos com as pessoas ao seu redor. Mas o que acontece é que a humanidade, então, ela se torna ímpia. E nós vamos ver aqui, então, esse quadro obscuro da humanidade. A ira de Deus, então, se revela. A ira de Deus é contra a impiedade e a injustiça. E como isso acontece? Primeiro, ele fala de que Deus se deu a conhecer através da criação. Não há desculpas, pois a
sua revelação natural, a maneira como as coisas criadas mostram a grandeza e as suas maravilhas, elas refletem um Deus criador. E não há desculpa. Não há desculpa para aqueles que afirmam que não há Deus. Não há desculpa para aqueles que sugerem a inexistência de um poder superior, pois a própria natureza, o versículo 20 diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Mesmo que Deus nunca revelasse o seu Filho Jesus, a humanidade já estaria condenada, pois não negou a própria divindade de Deus ao olhar para as maravilhas e não reconhecer que existe um Deus. Eu nunca fui para o Rio de Janeiro, mas dizem que tem lá um lugar no Rio em que todo final de tarde as pessoas se juntam numa praia específica para ver o pôr do sol. E dependendo do dia e das pessoas que estão lá reunidas, assim que o sol se põe, há aplausos e manifestações das pessoas ali, de alguma maneira, impactadas pela grandeza daquele fenômeno natural. Mas também, muitas vezes, esse mesmo fenômeno natural não é capaz de quebrantar corações que continuam não acreditando que existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Paulo, ele é categórico, ele diz, os homens são indesculpáveis. Versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Qual palavra nós usamos para quando nós trocamos a adoração que deveríamos dar a Deus e colocamos esse foco em outra coisa que não é Deus? Existe uma palavra bem conhecida no nosso contexto, idolatria. O que Paulo está mostrando aqui é que uma das primeiras consequências dessa impiedade do homem é a idolatria. Trocar a adoração a Deus, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Não adoramos o que é imortal, mas adoramos o que é feito. Isso é fato. Nós muitas vezes ouvimos essas mensagens e começamos a olhar para os outros. Mas eu faço um convite para você olhar para você mesmo. Porque cada um de nós, na nossa natureza humana, na nossa carnalidade, tem coisas que nos atraem, que nos encantam. E que tem poder para se tornar os nossos ídolos. E é curioso, porque as coisas criadas por Deus, Gênesis afirmam, eram boas. Tudo que Deus fez era bom. E o que nós, no pecado do homem, torna as coisas que eram boas, e que se tornam desejadas em excesso, tornam-se ídolos. Ídolos que nos escravizam. Começamos a adorar seres criados, mas também começamos a adorar aquilo que o próprio homem cria, as coisas criadas pelo homem. Vocês conhecem meus pais, conhecem a minha mãe, e minha mãe, ela é bem papum. E durante a minha adolescência, eu comecei a colecionar latinha de Coca-Cola. Primeiro eu tomava, e depois eu guardava as latinhas. Conforme fui ficando mais velho, eu fui só comprando as latinhas e guardando sem tomar. E eu fui fazendo uma coleção. E as pessoas iam sabendo que eu tinha essa coleção.
elas iam me dando também, até viagens, pessoas que faziam viagens missionárias. Quando teve aquele terremoto no Haiti, um dos que foram voltou com uma garrafa de Coca-Cola de vidro do Haiti e falou: olha, Fábio, lembrei de você. E eu tenho essa coleção, tenho até hoje. E ela estava tudo guardada em umas caixas. Até que um dia meu pai perguntou para mim, falou assim: o que você vai fazer com essas caixas? Eu já sabia, eu precisava dar um jeito. Mas eu fiquei com dó de jogar fora tudo aquilo. Aquela coleção de anos. Eu comprei um armário, uma cristaleira, e eu coloquei ali, fiz até uma limpa, assim, joguei fora algumas coisas, separei aquilo que era melhor, mas separei, joguei fora muito pouca coisa. E guardei. E por que eu estou contando tudo isso? Porque minha mãe, quando ela vê esse armário, ela fala assim: isso aqui é idolatria. Isso aqui é idolatria. E outra coisa que ela fala assim: mãe, adoro Coca-Cola. Ela fala assim: adorar é só a Deus. Adorar é só a Deus. Mas, de fato, de alguma maneira, me encanto com essas coisas. E o maior perigo é eu colocar isso como o foco das minhas atenções. Outra coisa que aí tem a ver com as minhas idiosincrias. Como é que é a palavra? Idiosincrasias, que tem a ver com o meu comportamento. Eu gosto de colecionar coisas. Se eu pudesse, eu colecionava automóveis. Mas eu não tenho tudo isso, então eu coleciono miniatura. Aí hoje eu soube que lá no Unimart ia ter um encontro de festival de miniaturas, tal assim. Aí eu estava compartilhando: onde que é mesmo o Unimart? Tal, alguém falou, não sei o quê. Aí o Henrique falou: vamos lá, pai. Eu falei assim: não vamos não. Não posso ir. Não posso. Porque eu sei que aquilo me encanta, aquilo me atrai. E eu gero aqui uma devoção sobre aquilo que parece que eu nunca vi. Quando eu vejo, eu penso: como eu vivi sem ter isso até hoje? E faço das tripas corações e compro. E se eu não tenho dinheiro, eu tenho crédito. E compro. E isso é idolatria. Nós ficamos muitas vezes pensando em idolatria, em veneração a imagens, veneração a outros deuses, mas nós hoje, dentro do nosso contexto ocidental, capitalista, nós idolatramos as coisas. Nós idolatramos os automóveis, nós idolatramos os utensílios domésticos, nós idolatramos as roupas, idolatramos a comida. Você já prestou atenção quando a gente está reunido com os amigos, você está comendo e você está falando de comida? Você nem se satisfaz com aquela comida, você fica pensando: puxa, esses dias mesmo lá em casa eu caí nessa armadilha, comendo uma pizza deliciosa e lembrando de uma outra pizza que eu tinha comido, que não ia mais poder comer, mas eu estava frustrado. Porque isso é uma das coisas que acontece quando nós somos idólatras. Nós nunca estamos satisfeitos. Parece que aqueles ídolos que nós tanto veneramos, eles não nos satisfazem totalmente, parece que precisamos cada vez mais e mais. Pela manhã também apresentei esse livro, que eu vou usar como base para o guia de estudo dos líderes de pequenos grupos, um livro escrito por Timothy Keller, falando sobre Romanos para você. E num texto que ele escreve, ele cita Oscar Wilde. Eu nem sabia quem era Oscar Wilde, é um nome famoso, mas daí eu precisava saber exatamente. Eu fui lá no Google, dei um Google, e Oscar Wilde é um dramaturgo irlandês, poeta do século XVIII. E diz que Oscar Wilde resumiu bem: quando os deuses querem nos punir, atendem às nossas orações. Essa é a ira de Deus, conceder-nos o que queremos demais, entregar-nos à busca das coisas que colocamos no lugar dele. A pior coisa que Deus pode fazer aos seres humanos no presente é permitir que atinjam seus objetivos idólatras. Seu juízo consiste em nos entregar ao poder destruidor da idolatria e do mal. O fato de pecarmos cria tensões e pressões na estrutura da ordem que Deus criou. Ou seja, aquilo que seria para nos abençoar, para nos auxiliar, torna-se os nossos ídolos. E fazemos isso trocando
A glória que deveria ser dada a Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homens, bem como pássaros. Versículo 24, então, ele diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e serem criados. Olha lá, adoraram e serviram as coisas, e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, voltando para a ira de Deus é dar o que nós desejamos. É como a ilustração de uma galinha que guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas na nossa rebeldia, nós insistimos para sair, e o que Deus faz? Ele simplesmente abre as suas asas e permite que a gente vá. Igualmente a parábola do filho pródigo. Pai, eu quero a minha parte na herança. O filho ofende o pai, porque o que ele está dizendo é: pai, eu quero aquilo que é seu, mas que vai ser meu quando você morrer, mas eu não quero esperar você morrer, então me dá agora. E ele vai, e o pai, ele ilustra exatamente Deus, que faz a mesma coisa conosco. Ele então, quem ama, também libera e diz: ok, é assim que você quer? Só que nós não imaginamos que a partir daí nós estamos debaixo da ira de Deus. A partir do momento em que nós nos rebelamos, em que nós queremos viver a vida do nosso jeito, Deus não nos força porque Ele nos ama. Mas Deus tem limites. Deus não se responsabiliza pela nossa irresponsabilidade. Então Ele simplesmente diz: vá, pode ir. Vá, mas saiba que eu não estarei com você. Você estará por conta própria. É assim que a ira de Deus se manifesta, dando-nos aquilo que nós mais queremos, deixando que nós nos entorpeçamos, que nós nos embriaguemos, que nós nos viciemos, que nós fiquemos totalmente escravizados por coisas até mesmo que foram criadas por Deus. Pode ser sexo, dinheiro, poder e tantas outras coisas criadas por Deus. A ira de Deus é nos dar, ali está errado, o que nós desejamos. Mas, será que existe uma rota de fuga? Existe algum modo de voltar atrás? A parábola do filho pródigo diz que aquele jovem filho pródigo, ele em algum momento cai, a ficha, eu sou do século passado, me desculpe, mas para você que é do século 21, pegou a internet lá, pegou conexão, e ele teve um despertar e ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Aqui eu sou apenas um escravo. Na casa do meu pai eu posso ser acolhido. E como nós podemos fazer essa rota quando nós nos vemos tão distantes da vontade de Deus? O versículo 20, na verdade, o texto aqui é um manifesto sobre o Evangelho. Então nós ainda vamos ver as iniciativas de Deus para nos trazer de volta. Mas isso está lá no capítulo 3. Mas nós já temos aqui uma dica que o Paulo nos dá, que está no versículo 25. O versículo 25 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Qual é a maneira de voltar? É voltar a adorar a Deus. É voltar a colocar Deus em primeiro lugar. E não é uma coisa fácil, gente. É algo que eu preciso fazer todos os dias.
Todos os dias, porque ao longo do dia eu vou sendo encantado, eu vou sendo atraído por coisas e vou abrindo a minha devoção a Deus e me entregando a essas paixões, me entregando aos desejos do meu coração, e eu vou abandonando Deus todos os dias. E eu preciso fazer um exercício de voltar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, adorá-lo e servi-lo acima de todas as coisas. E isso é um dos maiores desafios da fé cristã. Porque ao entendermos o Evangelho, nós não somos abduzidos e levados para um reino perfeito, nós continuamos vivendo no mesmo caos em que vivíamos antes. Mas agora nós temos a possibilidade de entender, de sermos iluminados pelo Espírito, mas nós precisamos aprender a pensar, a raciocinar. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, ele vai dizer que nós precisamos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pensem no que vocês estão fazendo. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um exercício constante mental. E como é que a gente faz isso? E desculpa, mas não tem... Eu fiquei pensando assim, eu estou há 50 anos na igreja. Que eu me lembro que eu estou na igreja desde que eu nasci. Então desconta aí uns 10 anos de infância, 40 anos. Não existe, na minha experiência de 40 anos de espiritualidade cristã, não existe outra maneira de adorar a Deus, de transformar a sua mente, se não é literalmente parando e orando, e lendo a Bíblia e entregando a Ele o seu tempo. Toda vez que nós começamos o nosso dia, e a nossa agenda é mais importante do que o próprio Deus, nós estamos sendo idólatras. Nós não estamos dando glória a Deus. Eu tenho 2 gatos na minha casa, já contei isso, né? Eu estou vivendo aí uma novela com a gatinha, mas eu vou falar agora do gato, do gatão. 6,5 kg de pura gostosura, assim. 6 quilos. O Calvin. Acabei condicionando o Calvin a passear. Ele começou primeiro com a coleira, agora ele passeia sem coleira. Mas é só acordar que ele quer sair para a rua. E se eu acordo cedo, ele está lá me esperando. E ele começa a olhar para a minha cara. E fica. E depois me pula em mim, começa a me arranhar, já me morde. Eu falo, calma, Calvin, a gente já vai daqui a pouco. E aí hoje eu acordei 5 horas da manhã, porque tem a novela com a outra gata, tinha que dar o remédio que ela está doente. Aí eu falei, agora também não vou mais levantar, né? Aí o Calvin estava lá já me esperando, lá com o zoião aberto. Tá bom, Calvin, vamos lá fora. E eu fiquei lá fora. Pus uma blusa, pus um capuz, assim, até se alguém me visse, um vizinho, achar que eu era um bandido lá. Não é? 5 horas da manhã, não estava nem claro ainda. Mas eu fiquei lá esperando o sol nascer. Um olho no gato, literalmente, outro na alvorada. Para agradecer a Deus pelo novo dia. Reconhecer a nova chance que Deus estava me dando de viver. Trazer essa espiritualidade para as nossas rotinas, trazer para o nosso dia a dia essa sensibilidade que existe um Deus sobre todas as coisas e Ele exige de nós esse reconhecimento. É acordar pela manhã, e mesmo que você não tenha um gato para sair na rua para ver o sol nascer, é dobrar o seu joelho e começar o dia com uma oração. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso, e eu peço que o Senhor me ajude nesse novo dia. Não exige-se grandes coisas, mas, de alguma maneira, exige-se que nós coloquemos Deus em primeiro lugar. Pois se nós, como eu faço aqui todo culto, a gente ajusta o foco. Se a gente não ajustar o nosso foco, nós poderemos terminar o nosso dia tão distante daquilo que nós gostaríamos que houvesse sido o nosso dia. Pela manhã, eu também trouxe o exemplo de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia.
Daniel servia numa nação muito famosa, que nós conhecemos, a Babilônia. Talvez tão difícil de se viver quanto Roma. Babilônia também era uma nação idólatra, violenta, imoral. E Daniel servia no governo dessa nação. Ele se dobrava 3 vezes ao dia, numa maneira de corrigir a sua rota, de não ser corrompido pelo poder, de não ser, de alguma maneira, encantado pelas riquezas do Império Babilônico. Nós precisamos criar exercícios espirituais de devoção, de entrega ao Senhor. E por que eu falo assim? Ó, nos últimos 40 anos não tem outro segredo. Não tem internet que vai te ajudar, não tem tecnologia. É vontade, força de vontade. Eu falo isso para mim, porque amanhã é segunda-feira. Porque eu me preparo, acordo 5 horas da manhã, oro, mas amanhã eu vou continuar acordando 5 horas da manhã. Mas aí eu já vou ligar a TV, eu já vou ver primeiro lá o jornal da Globo, lá, aquele primeiro jornal lá, que eu não sei o nome. Aí já emenda com o EPTV, aí eu vou emendando, aí eu vou. E a Bíblia, a oração? Hoje é segunda. Daqui a pouco eu vou sair com o Calvin de novo, aí já é Globo Esporte, aí vale a pena ver de novo. Tem lá a novela das empregadas. Gente, eu sei, eu sou humano. Eu me encanto com as coisas. E fico. E se eu termino o dia, segunda-feira, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E nós não fomos feitos para não fazer nada. Nós fomos feitos para adorar. Deus colocou em nós um DNA de adoradores. E se eu não adoro a Deus, eu vou adorar qualquer outra coisa. Eu vou adorar miniatura, eu vou adorar Coca-Cola, eu vou adorar séries de TV, eu vou adorar o sexo, eu vou adorar qualquer outra coisa, se eu não colocar Deus em primeiro lugar. E o texto de Romanos é categórico. A ira de Deus, ela se manifesta contra a nossa idolatria. Mas o texto ele continua, e ele fala que com a idolatria vem a imoralidade sexual. Toda imoralidade sexual é uma consequência da nossa idolatria. Você acha que o nosso país é um país imoral? Você acha que o nosso país é um país idólatra? Apesar da nossa expressiva número de evangélicos, nosso país continua sendo um país idólatra. Com certeza o nosso país é um país de grandes imoralidades sexuais. E assim também é a nossa vida. A sua imoralidade sexual não vai ser corrigida enquanto você não corrigir a sua idolatria. Porque existem coisas que você está colocando que são mais importantes do que a sua própria adoração a Deus. E o texto ele deixa claro, quando ele diz que no versículo 25, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. E aqui vale fazermos uma observação. Todos os textos bíblicos, esse é o texto mais claro em que nós vemos a condenação por parte da Bíblia da prática da homossexualidade. Então, outros textos trazem referências, mas o texto mais claro, mais evidente, é o texto que nós encontramos exatamente aqui em Romanos. E nós precisamos aprender a entender, porque nos últimos tempos, como sinal do nosso tempo, do relativismo, nós estamos, de alguma maneira, achando que
a homossexualidade não é uma coisa tão perversa. Perversa no sentido assim que ela perverte o plano de Deus. Que o plano de Deus é um plano da heterossexualidade. Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Há um plano em Gênesis. Há uma normalidade, mas o que é fato é que nós vivemos hoje numa realidade onde é comum as relações homossexuais. A homoafetividade. Nós estamos vivendo um mês, que é o mês, né, do orgulho LGBT. Eu comprei uma cafeteira e ela veio toda fechada com a bandeirinha, orgulho, mês do orgulho LGBT, para não deixar a gente esquecer. E nós vamos tomar um cuidado e sermos muito equilibrados, porque nós não podemos simplesmente achar que isso é normal, mas também eu não posso criar toda uma atitude combativa e querer destruir e anular. O que nós precisamos entender é que o texto está nos dizendo. O texto está nos dizendo que há uma degradação do homem e da mulher, a ponto que quando eles abrem mão da sua adoração a Deus, eles vão entrando numa imoralidade a ponto de praticarem a homossexualidade. Agora, isso aqui é a tese, é o texto. Cuidado para você não sair por aí aplicando isso no dia a dia. Porque o dia a dia é muito mais complexo do que o texto bíblico. O dia a dia vai nos trazer contextos que nós vamos precisar ser muito sensíveis. E nós precisamos nos desarmar. E eu falo isso como igreja, que nós somos tradicional histórica. Porque esta é uma realidade cada vez mais comum. E não quero dizer que isso é normal. E quero trocar a palavra normal que é falado, porque a norma é o que está em Gênesis. Mas o fato é que é comum essa realidade nos nossos dias. Isso está nas nossas famílias. Isso está sendo manifestado entre as novas gerações. E sempre foi assim, mas parece que nós estamos num ambiente que hoje isso se torna um ambiente mais favorável. E aí a gente vai precisar entender, cada caso vai ser um caso, conversas, compaixão. Sem condenação, porque nós estamos falando, inclusive, e é o título da nossa mensagem, da nossa série Justiça Salvadora. A justiça está nas mãos de Deus e não na sua mão. Feche a boca se você não pode falar nada. Se você não sabe o que falar, não fale nada. Porque nós ainda não sabemos lidar com essas realidades. São realidades extremamente complexas, porque elas falam do que há de mais interior na nossa vida, que são os nossos impulsos sexuais. Eu que sou hétero, já não dou conta dos meus impulsos sexuais, aí eu vou pedir para o homossexual conter os impulsos dele. Quem aqui é capaz de dizer assim que controla os seus impulsos sexuais? E que não comete nenhum pecado imoral? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. E precisamos aprender a lidar com nós mesmos antes de querer lidar com o pecado do outro. A palavra de Deus está sendo clara. Ela não diz nada a não ser que a homossexualidade é um desejo excessivo e desonroso. É pecado. Mas ele é complexo e nós precisamos lidar. Cada caso é um caso. E que nós não temos hoje condições de condenar ninguém pelas suas práticas. Porque o texto, depois ele continua. Ele continua dizendo que vai nos mostrar que quem sou eu para condenar o outro quando
Paulo, ele abre então assim para mostrar, a partir do verso 28, que além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Levanta a mão quem não se encaixou em nada que está aqui. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. De fato, estamos debaixo da própria ira de Deus. Pelo nosso próprio comportamento, pela nossa disposição mental reprovável. A função desses versículos é acabar com qualquer orgulho ou senso de justiça, ou autojustiça que existe em nós. É o que Jesus fala. Para de ficar olhando para o cisco no olho do outro, quando tem uma trave no seu olho. Gente, eu não dou conta de mim mesmo, estou aqui abrindo meu coração. Quanto mais dá conta dos outros, nós só damos conta de nós mesmos. E nós precisamos buscar a Deus e colocar e adorar a Deus. Então, não adianta você ficar pensando no outro aqui. Pense em você. O que você vai fazer? Qual tem sido a sua atitude de adoração ao Senhor, a sua entrega? Você tem entregue toda a sua vida, todos os seus desejos sexuais, todas as suas vontades. A carta de Paulo aos Romanos começa dizendo: Paulo, servo de Cristo, Paulo, escravo de Cristo. Acho que tínhamos que, Rodrigo, falar com todos os grandes comentaristas, nós precisamos trocar essa palavra servo por escravo. Porque a palavra original é escravo. Porque o servo é light. E quando nós falamos de escravo, escravo não tem desejo, não tem vontade, ele só faz o que o seu senhor manda. Só que a grande vantagem de você ser escravo de Deus, escravo de Cristo, é porque nós cremos na bondade, no amor e na graça de Cristo. Então, por isso que fala da obediência, da alegria em obedecer. Eu vou obedecer, eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer, eu vou crer, eu vou confiar que isso é o melhor para mim. Porque agora não é mais o que eu desejo, mas é o que Cristo quer de mim. E o texto, ele vai então terminar com essas afirmações, e ele termina no versículo 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E assim termina o capítulo 1, o promotor dizendo: não tem desculpa, todos merecem a sentença de morte. Porque se não bastasse os que praticam, ainda tem aqueles que aprovam, aqueles que aplaudem, aqueles que incentivam. Mas nós só estamos no capítulo 1. Ainda há muitos capítulos pela frente. E essa justiça, que parece ser uma justiça de condenação, ela vai se mostrar uma justiça salvadora. Uma justiça que vai nos tirar dessa posição de réus culpados e vai nos colocar diante do juiz como justificados, como perdoados. Porque eu e você, que já caminhamos com Jesus, nós sabemos que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus irado? É um Deus irado. Mas Ele também é um Deus amoroso, é um Deus justo. E a justiça de Deus é o único caminho para nos tirar desta condenação eterna. Eu convido você a continuar seguindo comigo os próximos domingos. Eu vou trazer outros pastores que vão também me auxiliar. E a partir do domingo que vem nós vamos avançar
Cada mensagem um capítulo, cada mensagem um capítulo, pois nós temos 16 capítulos. Mas eu deixei algumas perguntas para que você pensasse e terminasse essa mensagem com algo para você pensar e discernir no seu coração. Como e com que frequência você dedicará o seu tempo a simplesmente dar glória e graças a Deus? Uma pergunta simples, mas de difícil resposta. Como e com que frequência você dedicará o seu tempo a simplesmente dar glória e graças a Deus como expressão máxima da sua devoção ao Senhor? Uma segunda pergunta. Em relação a quais desejos excessivos você mais luta consigo mesmo? O que é a sua maior luta? Aquilo que é aquele pecado que não te abandona, ou você que não abandona. Parece que ele está morto, mas volta e meia ele aparece. E desanda, as coisas desandam. Terceiro, dos pecados mencionados por Paulo, nos versículos 26 a 31, quais deles descrevem você? Queridos, como eu falei, nós estamos só apenas no primeiro capítulo. Ainda há uma jornada pela frente, uma jornada de justiça salvadora. E eu convido você a caminhar conosco durante esses próximos domingos. Mas já sabendo que existe uma maneira de voltar, existe um jeito de voltar. O filho pródigo voltou, ele voltou e disse ao pai: Pai, pequei contra ti, fiz o que não era para ser feito, quero ser um servo apenas. E o pai pegou e o acolheu. O pai o abraçou, entregou a ele o seu anel, entregou a ele o seu calçado, entregou a ele as suas roupas. Porque a justiça salvadora exige que alguém pague pela minha pena. Cristo morreu naquela cruz, sem túnica, para que nós pudéssemos ter as nossas vergonhas cobertas. Cristo morreu descalço naquela cruz, para que nós pudéssemos ter os nossos pés calçados. Pés calçados significa que somos filhos, não somos escravos. E o anel, que era de Cristo, ele nos entregou para sermos adotados como filhos e filhas de Deus, salvos em Cristo Jesus. A história é uma história de justiça, mas de justiça salvadora. Cuidado com o seu senso de justiça. Cuidado com a sua noção do que é certo e do que é errado. Cuidado com os seus julgamentos. Crê tão somente em Jesus Cristo e será salvo. E será acolhido. Basta crer, confiar nessa justiça, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, porque o justo viverá pela fé. Feche seus olhos. Senhor, há tanta profundidade nesses textos, Senhor, daríamos para ficar aqui, nos aprofundar tanto, mas o fato é, Senhor, que nós muitas vezes precisamos da Tua graça, precisamos, Senhor, das Tuas misericórdias. Perdoa-nos, Senhor, perdoa a minha compulsividade muitas vezes em fazer coisas que parecem ser ali as mais sensatas, mas se mostram caminhos, Senhor, sem saída. Perdoe também, Senhor, muitas vezes quando sou obstinado, quando quero fazer as coisas do meu jeito, mas também quebranto o meu coração. Ajuda-me, Senhor, a entregar a Ti de fato o meu caminho. Ajuda-me, Senhor, a render graças a Ti todos os dias, a começar de hoje, colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E que eu aprenda, Senhor, a Te gloriar, a Te prestar culto, 24 horas por dia. Senhor, tem misericórdia de nós como igreja,
Caminha conosco durante os próximos 6 dias. Ajuda-nos, ó Pai, a viver intensamente a alegria da sua salvação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.